A gente vai dar um giro por Brasília por 3 vertentes diferentes. Vamos começar falando da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A aprovação necessária para começar o ano de 2025. Quem trata disso é o Márcio Rocha. Fala, Márcio, boa tarde. Segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que foi aprovado pelo plenário do Congresso Nacional de forma simbólica e que estabelece as regras para a elaboração do orçamento do próximo ano. Depois da LDO, o governo prepara o texto da Lei Orçamentária Anual, que vai ser analisado pela Comissão Mista de Orçamento antes de ser votado pelo plenário do Congresso. O relator do texto, o senador Confúcio Moura, tinha incluído no projeto a regra que determina que o governo federal fosse obrigado a contingenciar os recursos mirando o centro da meta fiscal, mas voltou atrás e tirou o trecho do parecer. Entre várias medidas que foram analisadas está o atual cálculo para o salário mínimo e o valor estimado para o benefício é de R$ 1.502 para o ano que vem. No entanto, como o Congresso analisa o chamado pacote de corte de gastos, o aumento real do salário mínimo, que ficaria limitado ao crescimento do valor a 2,5% acima da inflação, pode alterar esse reajuste. Além disso, o texto traz uma estimativa de crescimento de 2,8% do produto interno bruto e a inflação deve fechar o próximo ano em 3,1%. O fundo partidário vai ser corrigido pela mesma regra do arcabouço fiscal, ou seja, um crescimento máximo de 2,5%. Para a deputada Maria do Rosário, a economia do país está equilibrada, mas criticou o tamanho das renúncias fiscais que dificultam a montagem do orçamento e pediu que o Congresso assuma responsabilidades para o crescimento econômico do Brasil. O que não podemos permanecer é tratando o orçamento como coisa parlamentar, sem cumprirmos as nossas responsabilidades primeiras. Essa captura do orçamento, ou pelas isenções, ou pelo parlamento, acaba definindo um rumo que dificulta o desenvolvimento nacional. Já a deputada Adriana Ventura criticou a falta de transparência da divisão do pagamento das emendas parlamentares. O que esta LDO está fazendo é deixando líderes partidários donos do dinheiro de comissão, como se fossem presidentes de comissão. Por essa razão, nós somos contra a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque não dá para legalizar balcão de negócio e reduzir 600 parlamentares aqui como laranjas. A LDO traz as regras para o orçamento e prevê que a meta para as contas públicas do governo federal é zero, ou seja, vai gastar o que era arrecadar, mas existe uma margem de tolerância que varia entre um déficit de 30 bilhões de reais e um superávit no mesmo valor. O texto permite que o governo federal suspenda o pagamento de emendas PIX caso as regras não sejam cumpridas, o que pode acarretar na suspensão imediata das transferências até o momento em que estas sejam regularizadas. Boa, valeu, Márcio Rocha. Qual é o segundo dos 3 pés do dia econômico com decisões em Brasília? O corte de gastos, que tem capítulos a serem apresentados ainda. Será que todos eles serão e da maneira como se espera? O Rafael Procópio acompanha. Muito boa tarde, Ronald. Tarde, boa Procópio. tarde, Zaidan. Excelente quarta-feira a vocês Procópio. E a todos que estão nos acompanhando. Neste instante, estamos aqui na residência oficial do Senado Federal. Isso porque está acontecendo uma reunião do presidente do Congresso do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Alexandre Padilha, da Relações Institucionais, além de vários líderes do governo lá no Senado Federal. Isso porque o governo já está prevendo os próximos passos deste pacote, na verdade, de corte nos gastos da União. Lembrando que isso até mostra um certo otimismo já do governo. O governo já está contando com a aprovação desses textos na Câmara dos Deputados. Ontem a gente teve a primeira parte desse pacote sendo aprovada, aquele PLP, projeto de lei complementar, que, entre outras coisas, trata de possível bloqueio nas emendas parlamentares, também o uso de fundos públicos para pagar algumas questões da dívida pública. Enfim, essa foi a primeira parte e talvez a menos polêmica de todas elas. A Câmara ainda precisa aprovar, e existe a perspectiva de que isso aconteça nessa quarta-feira, um projeto de lei e uma proposta de emenda à Constituição. O projeto de lei talvez seja o tema mais polêmico de todo esse pacote de corte de gastos. Isso porque ele trata do reajuste, na verdade, de uma recontagem na fórmula do salário mínimo, trata também do BPC, benefício de prestação continuada, e do abono salarial. Já a proposta de emenda à Constituição trata principalmente de um limite aos supersalários e um pente fino aí em quem tem direito de receber benefícios sociais.
Lembrando que existe a possibilidade de que isso seja aprovado já nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. A gente vai ter que ver como é que vai ser a articulação já no final da tarde, começo de noite desta quarta-feira lá no Congresso. E caso sejam aprovadas, assim como esse PLP que eu acabei de citar, que foi aprovado ontem, tudo isso precisa ser aprovado no Senado Federal. O mais difícil desse, na questão de trâmite, é a proposta de emenda à Constituição, a PEC, porque naturalmente ela precisa de 3/5 de aprovação nas duas casas legislativas, 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 no Senado Federal, e precisa ser votada em 2 turnos, com a diferença de 5 sessões entre esses 2 turnos. Mas, como a gente acompanhou várias vezes, muitas vezes, quando a pauta é de interesse da maioria, existe a famosa quebra de interstício, que quando tiram essa necessidade dessas 5 sessões e acabam votando os 2 turnos no mesmo dia. E é possivelmente o que a gente vai acompanhar. Não dá para cravar aqui nesta quarta-feira, mas muito possivelmente nesta semana. Até porque é a última semana legislativa de 2024 e o governo tem muito interesse de começar 2025 com esse pacote aprovado. Não só por uma questão interna no Congresso Nacional, como também mais uma tentativa de acalmar o mercado financeiro. Seguimos de olho, tanto aqui na residência oficial, quanto mais tarde lá no Congresso Nacional. E os olhos estavam voltados ontem para a aprovação da reforma tributária. Muitos disseram, quando da afirmação, né, de que a regulamentação estava sacramentada, de que foi uma vitória, outros dizendo que é muito melhor do que já foi, mas poderia ter sido muito, muito melhor. E então teve as várias formas, nuances de análise em cima de algo que há 30 anos se esperava por uma mudança. As 3 vertentes da economia brasileira, passando pelo orçamento de 2025, o corte de gastos e a regulamentação da reforma tributária, Zaidan. E é claro que não há garantia de que o salário mínimo será o que está na lei de diretrizes orçamentárias, porque há muita pressa na aprovação do pacote e pode ser até que no caso específico do salário mínimo, do benefício de prestação continuada, o ataque seja imediato, né? E quando se fala em ampliar a isenção para até R$5.000, isso aí fica para depois. Talvez seja aprovado, colocar no mesmo pacote para diluir o impacto político, para amenizar, para tentar compensar, mas fica para depois. O ataque não, o ataque vem imediatamente e eu sempre lembro aqui que se esse parâmetro, esse critério fosse utilizado desde o início do século, nós teríamos hoje um salário mínimo inferior a R$1.000. E a perda em 20 anos pode ser de 25%. Então é um ataque brutal a quem ganha menos, né? Ganha o mínimo. E estendendo-se, e aí no caso de benefício de prestação continuada, a questão da mudança de regra. Não tem nada absolutamente a ver com pente fino. Essa história de pente fino é uma obrigação permanente do Estado, combater fraude. O que haverá é mudança de regra, por isso até terá de passar pelo crivo. O Fundeb também será atacado. Enfim, o povo é atacado por esse pacote e a resposta daqueles que desencadearam essa histeria por cortes é que é tudo muito insuficiente, que não é nada, que tem de fazer muito mais. E o Haddad vai até os banqueiros, vai até a Febraban e diz, não, podemos fazer mudanças já no ano que vem, né? Se não for suficiente, podemos intensificar as medidas, aprofundá-las, né? Como se fosse pouco realmente. E claro, com a parte da imprensa apologista desse histerismo pelos cortes, vai continuar dizendo que é pouco, e é por isso que o dólar está subindo, e é por isso que há desconfiança nos rumos da economia brasileira, e que o problema fiscal é imenso, e o capital continua como estava, os bancos acharam uma maravilha, defenderam a Haddad, disseram, não, é tudo muito bom. Que isso, até porque eles não são atingidos. Capital não é atingido, distribuição de lucro, dividendo, nada disso é atingido. É o salário mínimo e o benefício para os mais pobres dentre os pobres, Ronald.